Amém? Mas a palavra de hoje está no livro de Lucas 6, versículo 40. Logicamente, a Bíblia toda, se ela é dividida em capítulos e versículos e tem temas, é porque dentro daquele contexto, do capítulo, do versículo, dos livros, existe uma mensagem para ser passada. Então, Lucas 6, o pastor César pregou de 46 a 49, que é o finalzinho do capítulo. Mas todo esse livro de Lucas, dá uma olhada na sua Bíblia, abre a tua Bíblia. Olha que capítulo grande. Ele tem várias, começa lá, Jesus é o Senhor do sábado. Vocês abriram? Abre mesmo, que é importante a gente contextualizar o que Jesus está falando. Esse momento aqui, Jesus está discipulando, ele está ensinando os seus discípulos, diante das multidões que já se achegavam a ele. Então ele fala, Jesus é Senhor do sábado, fala um pouquinho sobre aquela questão, né? Ele estava sendo testado pelos rabinos, pelos homens santos da época, os famosos fariseus, sobre se ele era ou não o enviado de Deus, se ele se contradizia, se ele falhava diante das Escrituras. E aí Jesus vai falando sobre isso, e logo ali no versículo 12, olha que lindo, Lucas 6:12, aparece o momento em que ele escolhe os seus 12 discípulos. Vocês estão me acompanhando? A escolha dos 12 apóstolos. E aqui Deus mostra o nome de todos os apóstolos. Então, nesse contexto, onde ele está ensinando o povo, num determinado momento ele se retira, ora, chama os seus 12, nomina esses 12, e logo em seguida sai com esses 12, fazendo o que ele tinha que fazer. E logo em seguida, depois de listar da lista dos seus 12 discípulos, mostra Jesus curando os enfermos. Então ele chama, ele convoca os seus 12, que é a estrutura do evangelho, a base da nossa vida cristã, porque hoje nós vivemos uma visão que fala de um discipulado, que fala de uma equipe, de sermos imitadores dele também na forma de trabalhar o discipulado. E assim que ele chama a sua equipe, ele já sai com os seus discípulos, e descendo com eles do monte, ele já começa a curar. Ele já encontra todo aquele povo, e as pessoas que vêm chegando vão sendo curadas, e os espíritos imundos vão sendo expulsos, e toda a multidão rodeava ele. Então quero que você entre nesse contexto, de que Jesus estava ali nesse momento, chama os seus primeiros 12, hoje a gente sabe bem o que é isso, o que é ser um 12, o que é ter um 12, né? E nesse contexto, porque essa história não é uma lenda, isso é uma realidade, esse é um fato real, ele sai com os seus 12, e o primeiro momento, a primeira atitude que ele tem é começar a mostrar para os seus 12, que ele cura, que ele expulsa os demônios. Então imagine se você estivesse ali naquele momento, que coisa tremenda. Imagine o seu líder hoje. Pensa no seu líder. Pensou? O dia que ele te chamou para você ser o discípulo dele, imagine e fala, vamos lá, Cláudia, vamos lá. Marcelo, Maurício, vem Eliane, vamos lá comigo agora. Vamos lá, Gustavo, vem, Bruna, Dudu, vamos, meu discípulo, vamos lá que eu vou fazer algumas coisas, eu quero que você venha. E vocês fossem vendo o seu líder estender as mãos, as pessoas saírem pulando, meu Deus, você ia ficar, né? Ele deu sinais fortes para aqueles discípulos, porque ele sabia que os discípulos precisavam dos sinais. Quem precisa dos sinais faz assim. Nós precisamos dos sinais. Quem não precisa dos sinais? Porque por maior que seja a nossa fé, que essa fé desinteressada, essa fé da dependência que Deus plantou no nosso coração, porque a fé foi Deus que plantou no nosso coração. A fé de verdade, a fé de depender dele, a fé de saber que ele é Deus. Mas nós somos humanos, nós precisamos dos sinais. Então é muito mais fácil que naquele primeiro momento ele mostrasse para os seus discípulos que ele era Deus, que ele podia todas as coisas. E aí, logo em seguida, lá no versículo 20, olha para a sua palavra, ele está olhando ele para os discípulos, disse-lhes. Aí, nesse livro de Lucas, as bem-aventuranças são pequenininhas, mas esse momento é exatamente o momento lá do livro de Marcos, onde são descritas todas as bem-aventuranças. Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. E ali começa a pregar. Quem já foi ao Monte das Bem-aventuranças? Faz assim.
Que lindo, né? Eu lembro do Fábio falando, pregando esse sermão lá em Israel, no Monte das Bem-aventuranças. Que lindo. Ele falando, ele ensinando, e aquela palavra entrando. E ele quebrando todos os conceitos e valores, falando, olha, bem-aventurados vocês, que hoje são pobres, falando com os discípulos. Bem-aventurados vocês, porque vocês são pobres, mas o reino de Deus é de vocês. Vocês estão com fome, mas vocês vão ser fartos. Bem-aventurados são vocês quando os homens odiarem vocês, quando vos expulsarem da sua companhia, te injuriarem, te rejeitarem, o vosso nome como indigno por causa do meu nome. Então ele vai mostrando que essa relação com ele é uma relação que muitas vezes pode aparentemente parecer que você não está tão bem quanto esse mundo aí fora imaginasse que você devia estar seguindo Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aí, ele vai dizendo, regozijai-vos naquele dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. E aí ele vai atraindo aqueles homens e falando alguns princípios e conceitos muito importantes. Até que, já estou no 23, já vou chegar no 40, hein? Que a pregação é no 40. Aí ele vai falando verdades profundas. Eu entendo que a Bíblia nada é por acaso. Tudo que é falado, no determinado momento que é falado naquele momento, porque tem que ser falado naquele momento. Então, eu atribuo esse momento, pós-chamamento dos 12, e tudo que veio nesse capítulo, como coisas fundamentais para aquela equipe de 12. Você concorda comigo? Primeiro, ele dá os sinais. Depois, ele fala, olha, bem-aventurados vocês, olhando nos olhos dos discípulos. Ele não fala, gente, agora se prepara, que eu estou em vós, estenda a mão, o poder sairá de ti. Veja, ele começa a ver, olha, bem-aventurado você, que hoje está pobre, está faminto, que estão te insultando, que vão te rejeitar. Ele já começa a dar algumas dicas para os discípulos, e eu acho que nesse momento eles estavam muito mais, até espiritualmente falando, até por uma questão soberana de Deus, muito mais preparados para assimilar essa estrutura, né, esses alicerces que são realmente a base do nosso evangelho de verdade. E aí, ele começa a falar da vingança. Olha ali no versículo 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem. Você pensa que vingança é assim, vai lá matar o que te... O que é vingança para você? Vingança é, amanhã eu vou ver esse cara lá no chão. Falou mal de mim, mas eu vou orar, vou jejuar e essa pessoa vai se ver. Essa é a vingança humana. Aí na minha Bíblia está que a vingança é, vocês amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. A vingança do cristão é amar o inimigo, você sabia disso? É fazer o bem para quem te faz mal. Fala, não, aí dá licença, apóstola, vou curtir a piscina hoje. Aí foi longe demais. Está querendo o quê? Desculpa, gente, eu só estou falando o que está aqui na Bíblia. Eu estou lendo ao pé da letra. Se alguém bater na tua face, você sai ali, você vai tomar água. Deixa eu até dar um golinho aqui. Você vai tomar água, você encontra um que você se desentendeu a semana passada. Aí ele falou, oi, tudo bem, Cláudia? Pá! Toque. O quê? Pá! O que a gente faz? Reage. Chama alguém. Cadê meu marido? Cadê meu líder? Né? Cadê o Jailson? Jailson, pega aquele cano, aquele negócio comprido, com qualquer pau que tem aí, vai dar na cabeça desse. Aí Jesus fala assim, o que te bate numa face, lógico que é uma figura, né? Ninguém vai precisar bater em ninguém para você dizer que você está espiritual, porque aí já é demais. Mas amém. Alguém te bate numa face, oferece-lhe também a outra. O que tirar a tua capa, dá a túnica. Eles queriam mesmo ser discípulos, hein? Porque ele já foi logo falando tudo, não falou nenhuma nada cor de rosa, assim, igual a minha blusa. Dá tudo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entrais em demanda, como querei que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Do amor ao próximo. E aí vem uma série de coisas,
Se você amar o que te ama, grande coisa, até o ímpio ama o que ama. Se você fizer o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores, os agiotas, os homens da bolsa, emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Quem emprestaria dinheiro para alguém que você tem certeza que não ia te pagar? Levanta a mão. Glória a Deus, tem uma mulher de Deus lá. Glórias. Tem um menininho, você emprestaria? Você tem... mudou de ideia. A hora que eu falei, ele falou não. Tipo assim, eu preciso de R$2.000. Você sabe que a pessoa tá numa... Você sabe que a dívida do cara é 180. Ele te pede 2. Fala que vai te pagar semana que vem. Você fala, quanto você está devendo? 180, mas o teu 2... Eu tenho dinheiro emprestado com um monte de gente, mas o teu, eu prometo que a semana que vem eu pago. Ninguém quer, né? É difícil. Mas Jesus fala, se emprestar para quem vai te pagar, não tem valor nenhum. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. E aí vem o versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados. Então, olha o que ele já ensinou. Ele sai com os 12, já começa logo de cara a fazer os milagres. Aí os 12, o cara é bom, hein? Eu vou ficar junto com esse aqui, porque esse líder aqui é o que todo mundo quer. Aí ele fala, agora vamos sentar um minutinho aqui, vou olhar bem nos olhos de vocês, gostaram? Poder de Deus, né? Amém. Então eu vou começar a ensinar algumas coisas para vocês. Olha, oferece a outra face. Se falarem mal de você, não se espantem, não queiram justiça. E vai ensinando uma série de coisas. E aí vem, ali no versículo 37, uma outra arma poderosa, que é a estrutura do Evangelho, a estrutura da equipe, a estrutura do corpo de Cristo. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Gente, desde a igreja católica eu cantava essa musiquinha. Perdoar para ser perdoado. Lembra? Eu lembro da minha primeira comunhão. Como é? Obedecer, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive. Quem cantou essa musiquinha na católica? Eu cantei. Senhor, ensina-me a fazer mais, perdoar e ser perdoado. A gente cantava, nem sabia. Agora nós estamos chegando mais perto, a gente já está vivendo isso. Perdoar. Lá na católica, tanto fazia cantar isso como Índia, né? Porque era daquela época, Gal Costa, tanto faz. Mas depois, quando a gente vai caminhando em Jesus, aí vai fazendo sentido. Perdoar para ser perdoar, obedecer para ser... Eu sei que tinha um monte de coisa interessante, eu vou até procurar essa letra. Acho que eu cantei tanto que acabei vivendo, né? Deus me levou a experimentar de verdade. E aí, não sereis condenados, perdoar para ser perdoado, não julgar para não ser julgado. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Aí Deus começa a mostrar que o reino de Deus e a nossa vida, ela é toda um dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. É uma semeadura. Toda a vida do ser humano, conhecendo ou não a Deus, é uma semeadura e uma colheita. Até as pessoas aí de fora que estão distantes do Evangelho, elas acreditam, elas já perceberam que se você faz o bem, você recebe o bem. Que se você faz o mal, você recebe o mal. É uma lógica que o mundo descobre. Como a psicologia descobriu que quando você fala, você fica melhor, porque é bíblico. Quando você vai para o consultório e fala das suas coisas, dos seus mais profundos conflitos e situações, porque eu acho que
na verdade, a terapia, muitos terapeutas devem virar os consultórios grandes confessionários. Ah, eu traí minha esposa, eu não sei o quê. Deve ser uma série de coisas. Só que o terapeuta não sabe que aquela dinâmica que está acontecendo ali, ela é bíblica, porque a Bíblia diz que para sermos curados, nós temos que confessar as nossas culpas, as nossas dores uns aos outros, é uma dinâmica espiritual. Quando você libera o que está dentro de você, Deus começa a operar, você põe para fora, você externa aquilo que está ali dentro te matando, te enfermando. Só que a terapia, ela é limitada, e a gente sabe que aí vem o poder de Deus. Quando a gente fala disso, também nessa dinâmica, o mundo já sabe que se fizer o mal, mas aqui, hoje a gente está ouvindo que essa é a verdade de Deus. Se eu perdoar, eu vou ser perdoado. Se eu não julgar, eu não vou ser julgado. Se eu julgar, eu vou ser julgado. É uma dinâmica espiritual. E aí, lá no versículo 39, eu não sei como está na tua Bíblia, está escrito: propôs-lhes também a parábola do cego que guia outro cego. Você está vendo? Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? Pergunta para a pessoa do teu lado: pode um cego guiar outro cego? Imagine a cena, o cego guiando outro cego e um barranco a 2 metros deles. Aí diz assim para a pessoa que está do teu lado: porventura, não cairão ambos no barranco? Responde para ele, está te perguntando. Claro. Os 2 cegos, vem por aqui que eu tenho certeza que aqui é seguro. É, você está me levando? Lógico, vem aqui, o barranco está aqui. Eles vão cair no buraco. E aí chegamos na palavra de hoje. Lucas 6,40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Esse é o versículo de hoje. Que Deus quer. Depois eu vou até o fim do capítulo 6, tá? Nós vamos chegar lá na casa que caiu, lá do pastor, não lá do pastor César. Mas aqui ele falou, a dele nunca vai cair. É construída sobre a rocha. Em nome de Jesus. Mas aí eu quero enfocar isso. Porque esse versículo, fora do contexto, não pode parecer uma frase para líder mandão falar para o discípulo: nunca, jamais, em tempo algum, o discípulo será maior que o mestre. Entendido, discípulo? Imagina. É mesmo? Nunca mesmo? Meu Deus, vou chegar só até aí. Né? Pode parecer uma fala limitadora, ou uma punição limitadora, assim, hierarquicamente falando, do tipo: olha, nunca, jamais, em tempo algum, atenção, igreja El Shaddai, todas as mulheres. Quem é mulher aqui? Glória a Deus. Queridas, nunca vocês serão maiores que eu. Aqui está na Bíblia, olha aqui. Nunca os discípulos estarão acima do mestre. Vão, amém? Gostaram? Lógico que não. Mas tem gente pregando esse versículo assim. Calma, vai devagar. Eu não fui aí ainda, discípulo. Olha a Bíblia. Né? Como você já está querendo? Eu nunca fiz isso, você está querendo fazer? Está inovando. Pode ser usado, mas a gente precisa contextualizar essa fala. Qual é, em que contexto essa frase está sendo dita por Jesus? Logo após o versículo que fala que um cego não pode guiar outro cego, senão os 2 vão cair no buraco, certo? Então essa passagem, que aparece também em outras situações, essa que fala que o discípulo nunca vai poder ser maior que o mestre, aparece em outros contextos, quando Jesus fala, por exemplo: olha, vão te perseguir. E eles vão te perseguir, se eles fizerem isso comigo, eles vão fazer com vocês, você vai querer o quê? Né? O discípulo nunca vai ser maior que o mestre. Ele usa esse texto em outras partes da Bíblia, falando sobre viver o que ele vivia, e também em contextos falando assim, de ser humilde, de ser servil. Mas nesse contexto de Lucas 6, ele está exortando a nós, igreja dele, que somos e temos discípulos. Sabe por quê? Porque
A Bíblia toda, todo o Evangelho de Jesus, ele é baseado no princípio do discipulado. Quem crê nisso faz assim. A forma como Jesus ensinou a pregação do Evangelho foi ensinando a fazer discípulos. Amém? Então, eu quero que você entre nesse contexto que eu e você vivemos hoje e entenda o seguinte. Jesus propõe o discipulado, certo? Ele acabou de chamar os 12, sai com os 12. Quem lembra de Mateus 28? Quem já fez escola de líderes? O que Jesus diz? Ide, fazei discípulos de todas as nações. Lembra? Isso era, acho que ainda é questão de prova, de escola de líderes. Jesus não fala, ide, fazei discípulos meus, ide, fazei meus discípulos de todos. Fala, ide, fazei discípulos, vivi de todas as nações. Jesus está falando para ela ir fazer os discípulos dela, porém, ensinando tudo o que eu tenho te ensinado. E aí, eu vou estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus nos avaliza, nos autoriza a fazermos discípulos nossos. Quem tem discípulo hoje? Faz assim. Hoje a igreja está realmente vivendo o tempo do discipulado, realmente. A gente ficou pregando muito isso sem entender direito. Mas hoje, de verdade, a maturidade, ela estabelece realmente a liderança. E você passa a ser um líder e ter um discípulo mesmo. E aí, então nós já entendemos que somos avalizados a fazer discípulos. Tanto é que você pode ver que todos são discípulos de Jesus no Evangelho de Jesus, na Igreja de Cristo. Mas os homens fazem discípulos. Basta a gente olhar para as denominações. Quantas denominações tem de Cristo que você entraria ali, congregaria, sairia edificado, e que o líder é o mesmo, maior é Jesus, mas ali tem um homem que faz discípulos, certo? Está a igreja do Valdomiro, a igreja do Bispo Macedo, a igreja do Apóstolo René Terra Nova, né? Tantas outras igrejas, R.R. Soares. Se você ligar a TV, vai te edificar. Você vê que é o mesmo Deus, você vê que é a mesma fé, mas eles são discípulos daquele homem, que estão discipulando com um líder maior, que é o mesmo que o nosso, que é Jesus. Amém? Dentro da estrutura da igreja, também se faz discípulos. Quem é o líder maior aqui? O apóstolo Fábio. Mas dentro da igreja, dentro da visão, existem as gerações, certo? Quem é o líder da sua geração que você vai olhar para Jesus, vai olhar para o seu apóstolo, mas você vai olhar para o seu líder, certo? E a nível das gerações, também tem a liderança menor, que é a liderança da célula. Quem tem o líder de célula, que não é o líder da geração? Levanta a mão. E que você chama líder. Ali você resolve os seus problemas, você tem o teu líder de célula, que não é o teu pastor, não é o apóstolo, mas você chega nele, você fala com ele, você compartilha com ele, você olha, você leva um docinho para ele, porque você quer agradar o líder, né? A figura da autoridade, ela inspira honra, inspira respeito, inspira, né? Você quer cuidar daquele líder, você quer amar aquele líder. Então, se existe esse aval de Deus, se nós temos experimentado isso é real, isso não é uma pregação mais, isso é uma verdade. Eu vejo que isso é uma verdade. As pessoas reconhecem, não precisa ser pastor não precisa ter o óleo, a unção, porque pastor todo mundo que é líder é pastor. As pessoas reconhecem, falam, meu líder falou, oi apóstolo, tudo bem? Eu recebi uma proposta, orei com meu líder falou e eu fui. Glória a Deus, amém. Às vezes você vai ver, quem que é seu líder? É a dona Maricota ali. A dona Maricota? Ela é uma mulher de Deus, você não tem ideia. É aquele menininho ali, é o meu discípulo, meu líder, o cara lá com 36, é aquele menino ali de 22. Tinha idade para ser teu filho, mas a liderança de Deus é assim. Você reconhece, você vê Jesus, por quê? Porque provavelmente esse líder, ele está buscando na fonte que é o líder maior que é Jesus. Então ele vai ser respaldado, ele vai ser avalizado, amém? Então se existe essa relação, ela é real. Você reconhece, porque pode dizer, é lógico, chega o apóstolo lá com aquele terno, com aquele broche, com 12 pérolas brilhantes.
Todo mundo vai querer obedecer ele. Né? Graça e paz, igreja, eu sou apóstolo, né? Mas não é isso, não. A relação de discipulado, ela vai muito além disso. Porque ela foi criada pelo mesmo Deus que criou o mar, que criou os céus e a terra. Então, ela existe, ela é real. Você vai se espelhar, você vai olhar para aquele líder. Então, se ela é real, se ela existe e ela se estabelece dentro da igreja, até onde ela pode ir? Até onde pode ir? A tua liderança. Até onde esse discípulo deve imitar esse líder? Quais são os limites desse relacionamento? Achei tremendo a semana passada, eu não vim no culto da manhã, depois assisti em casa. Quando o Fábio jogou o sapato e falou que o líder, vai lá, engraxa o meu sapato. Né? Fala para o discípulo, lava meu carro, pega os meus filhos na escola. E tem muito discípulo confuso com essa relação. Porque uma coisa é você fazer por amor, outra coisa é você fazer porque você está entendendo ou achando que aquilo é a obediência pedida por Jesus. Fatalmente, o mais maduro vai influenciar o mais jovem. O mais novo, não é o mais jovem. O mais novo. Como devemos agir? Eu quero te fazer essa pergunta, quero te confrontar. Como nós devemos agir como representantes de Jesus? Nós representamos a Ele numa liderança que Ele nos permite viver. Gente, eu fiquei aqui na fila hoje. Virou fila, né? Porque eu até falei que a fila daqui... As pessoas vêm me entregar primícias. Eu vou, diante do altar de Deus, eu vou dizer... O sentimento que eu tenho nessa hora... Não é, oba, primícia! Diante de Deus. Eu fico constrangida com isso. Isso é o que aparece no meu coração. Eu preferia, Cláudia, não passar por aquele momento humanamente falando. Eu acho constrangedor. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não posso fazer nada. As pessoas estão ofertando na minha vida, primiciando na minha vida. Eu, Cláudia, não posso fazer nada. Eu não tenho nada em mim que possa mudar a história de ninguém. Nada, nada. Mas as pessoas fazem isso porque, de alguma forma, elas veem Jesus em mim. Ou elas lutam para ver Jesus em mim. Ou elas entenderam que nessa relação eu represento a figura de Jesus. Então, vamos lembrar do texto que contextualiza o versículo da pregação de hoje, que é: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porventura, um cego pode criar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O que Jesus quer dizer com isso? Que o teu discípulo, o meu discípulo, o máximo que ele vai conseguir chegar é aonde você está. Quero que você entenda isso. Você entre nessa dimensão, que é a dimensão que o Espírito Santo quer falar. Se você é um modelo, não de que tem mais discípulo, que tem o melhor carro, a melhor geração, a melhor cor, a melhor pregação, não é isso. O seu discípulo vai até onde você está próximo de Jesus. Por quê? Porque você pode ser uma barreira para o teu discípulo. Se você for bem instruído, você vai. Gente, é tão bom eu preparar uma palavra dessa olhando para a figura do Fábio. Porque várias dessas perguntas que eu vou deixar para vocês como reflexão. Se você daria outra face, se você emprestaria a quem você sabe que não vai te devolver. Se você não julgaria, se você... Graças a Deus, porque o meu líder hoje, depois de Jesus, é o meu marido aqui. Eu tenho uma igreja local, é o apóstolo Renê também, claro. Mas ele é meu marido é o homem que eu vejo Jesus nele. Então, a estatura que ele está diante do parâmetro que é Jesus, é o meu limite para eu ir. Se eu me deparo com um líder que na sua estatura é corrupto, é mau caráter, é blasfemador,
é inconstante, dificilmente eu vou conseguir passar disso dentro dessa relação. Deu para entender o contexto? Deu para entender o contexto? Se você olhar, porque os discípulos eles fazem uma leitura, né? E os discípulos veem se você é correto ou não, se o seu caráter é íntegro ou não. Se você sabe para onde você está indo ou não. Como você vai fazer discípulo se você não sabe para onde você está indo? Eu estou aqui na igreja, é legal, visão, 12, broche, 12 células. Você fica igual um papagaio. Mas você de verdade não sabe ainda se você quer fazer isso como a coisa mais importante da sua vida. Se você abriu mão dos teus sonhos. Porque você vai fazer discípulo daquilo que você é. Como que você vai fazer discípulo daquilo que outra pessoa é? Ela não vai ser teu discípulo, ela vai ser discípulo do outro. Você consegue entender? Parece brincadeira quando eu conto que, em vez do Fábio me pedir em casamento, lá que ele estava chavecando ainda, né? Ele falou, você quer ser pastora? Porque eu quero. Parece engraçado. Ah, que bonitinho. É porque ele sabia para onde ele queria ir. Se você quer vir comigo, eu quero. Você quer? Ah, eu vou me relacionar com essa pessoa. Estou na igreja, estou a 1000 por hora. Ah, mas ele não gosta da igreja. Ah, mas ele não preciso falar para ele que eu louvo, que eu jejuo, que eu caio no espírito. Finjo que eu, né? Aí vou trazendo ele aos pouquinhos para a igreja. Aí vai lá, vai na igreja, é legal, a gente canta, tem pizza, tem noite da pizza. Ah, é? Tem. Tem super legal, tem acampamento, todo mundo pula. Ah, tem lá um momento lá que... Ah, o apóstolo, ele é um amor, ele cura. Ele pega o óleo, ele cura. Essa pessoa não vai saber quem você é. E essa pessoa não vai poder ser teu discípulo, porque você não está falando o que você quer ser. Eu falei, eu estou numa igreja assim. O meu Senhor é Jesus. Minha vida está baseada no Evangelho. Eu amo Jesus. Jesus é o meu Senhor. Se ele falar, tá louca, crente, fanática, glorifica a Deus. Porque vai embora logo a tranqueira. E você fica livre da encrenca. Você vai se corromper, a não ser que você queira ir embora também. Porque às vezes você não quer ficar. Tem alguém te sustentando com a fé e com a determinação dela. E você está ali, mas aqui é bom, eu venho. Ai, dá um relax, vim na igreja, gente. Gente, eu venho, é um relax. Eu louvo, essa valeu a pena, é demais. Vai valer a pena. A pessoa praticamente está num... Não, é de verdade. Você tem que estar aqui porque você quer viver um evangelho de renúncia, de abrir mão. Ah, então tem que parar tudo? Universitários, quem está na faculdade? Você quer servir a Deus ou você quer terminar o seu curso universitário? Termina seu curso universitário, seja o melhor aluno da sala. Mas esse não é o seu principal alvo. Se for, reveja o teu evangelho. Se esse for o teu maior alvo, reveja o teu evangelho, reveja o teu discipulado e reveja o que você está fazendo. Mas como assim? Não vai dar certo. Eu querer ser o melhor aluno, eu não vou poder ser o... Vai sim. Se você quiser, você consegue. É isso que a igreja precisa. Assumir por que ela faz, por quem ela faz, como ela consegue e como ela chegou. Não é por meio dos valores e dos conceitos dos nossos dotes e condições humanas. É porque nós temos que atribuir toda a honra, toda a glória, todo o louvor a quem tem feito a gente caminhar. Quem tem feito a gente prosperar. E nunca com o discurso, estou cansado. Eu vou abrir mão de tudo porque eu tô fazendo grandes renúncias em nome desse evangelho, porque você quer. E você sabe que é pouco a renúncia em contrapartida com o que ele tem te dado. Isso é discurso de colocar Deus na parede. Esse é o discurso de quem quer colocar Deus na parede, ou às vezes o líder. Eu estou abrindo mão de tudo para servir a Deus. Problema teu, ou sorte tua, glória a Deus. Outra coisa, os discípulos vão fazer a leitura do que nós somos. Quem tem horas que meu relógio está com horário maluco? Tá. Eles vão fazer uma leitura de quem nós somos. Aí chegou no ponto que eu gosto, porque eu
Sou impecável, minha família é linda, tem dinheiro, ó meu carro. Imagine, qualquer um vai querer ser meu discípulo, gente, imagina. Tem todos os dentes na boca, olha, brancos, né? Passo desodorante, sou cheiroso. Fácil ser discípulo de alguém assim. Então, mas quem que vai querer imitar um líder, né? Com a vida toda destruída, né? Tudo carente, sem dente, né? Falando, Deus é mais, glórias. Vai te faltar nada sem dente. Você fala, o dente já está faltando. Imagine o que está por trás disso. Né? Você vai falar, Deus, não está faltando nada. Glória a Deus. Levanta o braço, o cara cai. Senhor, essa unção eu não quero para mim. Porque você fala, não, o líder modelo, ele vai ser impecável. Ele vai falar com a esposa, oi amor, linda, fofa, maravilhosa. Crianças, todo mundo louvando, né? No louvor as crianças já ensaiadas, né? Aí, oração em línguas, as crianças com 3 anos, labaxá, lababá, labaxá, bababá, bababá. Isso é o que todo mundo quer, mentira. Isso aí é o que o pastor César falou. Isso aí é, o que o olho vê. Isso aí é fácil. Você quebra o pau em casa e chega aqui sorrindo. Amor, fofo, te pego em casa, me aguarde. Me aguarde a hora que sair da igreja. Aqui nós mantenha a postura, hein? Lógico, na frente de Deus, você acha? Isso aí as pessoas fazem essa leitura. Sabe qual é o pior cego? Quando a gente fala do defeito, né, do líder, não é o líder defeituoso, o líder com problema, o líder que ainda tem problema com o negócio de dinheiro. Quem que vai querer ser discípulo desse cara que ainda com o nome sujo de novo? Meu Deus, ninguém aguenta. Eu tenho que ser discípulo desse cara que vai, limpa o nome e deslimpa de novo. Mas que luta, vamos mudar de líder. O problema não é o defeito do líder. Alguém aqui pode levantar a mão se não tiver defeito? Nem o menininho, hein? Apagou, né? Acalmou. O problema do líder não é não ter defeito. Não é ter defeitos. É não reconhecer os defeitos que tem. Esse é o cego. Putz. Sujei o nome de novo. Me enrosquei no negócio. Líder. Esse líder aí tá difícil, hein? Mas você vê que o cara tá tentando. Ele se enroscou. Ele acreditou que ele ia botar o dinheiro não sei no quê. Ele acreditou que ele ia dar aquele cheque no fim do ano, comprar carro para o filho, bicicleta nova, e que Deus ia em fevereiro pagar a conta dele. Ele achou, mas Deus falou, filho, não pode fazer isso ainda. Não dá cheque sem fundo, esperando que eu vá cobrir a tua conta. Se esse sujeito tiver a fim de mudar, quem é que vai atirar a primeira pedra se ele estiver confessando para Deus que ele está tentando? O pior defeito de um líder é não reconhecer as falhas que tem. Esse é o pior cego. Eu já contei aqui num discipulado, contei esse testemunho para todo mundo, que eu fui pregada na cruz por uma discípula. Eu sei que ela estava com problemas com o marido, estava opressa, estava cansada. Eu considerei, medi, fiz a minha equação, tirei 0, pus 0, levantei 1, subtraí. Mas tinham coisas que eu precisava ouvir. Eu tinha inúmeras razões para dizer o quê? Na minha equipe assim? Fora já. Banquinho. Qual geração já existe? 20 mil e pouco? Vai lá para trás e vai começar tudo de novo. Mas eu preciso reconhecer onde estão os meus defeitos também. E saber reconsiderar e saber amar. Quem já viveu a cruz de verdade vai saber o valor da ressurreição. A cruz é você morrer naquela hora, é você acabar todas as suas razões humanas, as justificativas, todas as armas que você tem, todas as pedras que você tem para jogar, elas terminam e você fica, você e Deus, falando, Senhor, por que isso? Senhor, por que eu estou vivendo isso? Por que esse contexto?
E por que eu estou abordando isso? Porque eu tenho visto na igreja muitas pessoas sofrendo no relacionamento que é para ser vida. Eu vou falar do que eu estou vivendo. E eu sei que Deus traz essa provisão para a igreja. Deus precisa nos recolocar de volta ao caminho do que é ser um líder, do que é ser um discípulo. Senão você morre. No caminho que é para ter vida, você vai ter morte. Deus precisa nos socorrer. O socorro não vem de mim, o socorro não vem do apóstolo, o socorro vem de Deus. Onde essa relação, eu acho que a responsabilidade maior é do líder. Sempre é do líder. Porque nós somos responsáveis por aquilo que nós conquistamos. Vocês sabiam disso? Isso aí eu já aprendi lá no Fenômeno Capelo Gaivota, lá no mundo. Quem já leu? Longe é o lugar que não existe, essas coisas assim. Eu já era reflexiva. Eu pensava, Jesus, né? Não falava Jesus, eu pensava, Cláudia, somos responsáveis por aquilo que conquistamos. Se você conquistar, você é responsável por aquilo. Essa é uma relação importante. Então, você vai ter que ser o bom exemplo. Você vai ter que renunciar muitas vezes, porque aquela vida está olhando para você. E não é para você, Cláudia. Porque você, Cláudia, você muda de contexto e vai fazer outra coisa. Porque, através da sua vida, o nome de Jesus está sendo pregado e exposto para todo mundo que está louco para tirar a pedra no Evangelho. Sabe o que o mundo quer? Tirar pedra no Evangelho. Atirar pedra em Jesus. Outro dia tinha uma pessoa aí falando que a esposa está vindo na igreja, ele não está vindo ainda. Aí o filho falou, pai, diabo existe? Aí a esposa ouviu que ele respondeu, quê? Quem te falou isso? O apóstolo Fábio e o apóstolo Fred. Ainda falou que o Fred era apóstolo. Aí, isso é lavagem cerebral. Não existe diabo, não. Existe pastor ladrão. E falou um monte de coisa. Falou um monte de coisa. Mas a pregação dessa pessoa é assim. Eu acredito no espiritismo. Eu acredito. Deus é lenda, meu filho. Deus é uma lenda. Deus é uma lenda. Existe o bem que você faz e o mal. Não existe diabo, não existe nada. Essa pessoa prega o seguinte, eu acredito em espiritismo. Acredito na reencarnação. Fala, pera um pouquinho, como é que você acredita no espiritismo se você não acredita em Deus? Como assim? Então, porque essa coisa, Deus não existe, não dá a sensação que essa pessoa é um ateu, que não acredita em nada. Mas a pessoa consegue acreditar em espiritismo. Se acredita em espiritismo, acredita no sobrenatural. Então, o mundo, ele gosta de atacar o Jesus. As coisas de Deus, elas ofendem o mundo, elas agridem o mundo. E eu falei para essa pessoa, sabe por que ele ficou tão nervoso? Porque tocou justo no ponto-chave da opressão de quem ele está embaixo, que é uma influência satânica, que é uma influência do mal. Essa semana eu vi no Twitter, o pastor Nelson tweetou, tem muita gente que não gosta de falar o nome diabo, né? Satanás fala o inimigo, né? O inimigo. Mas não tem medo de roubar, não tem mesmo medo de mentir. Quer dizer, não tem coragem de falar o nome diabo. Mas faz tudo e pratica tudo que a Bíblia atribui a ele. Matar, roubar, destruir, mentir. Então, as pessoas, nós seres humanos, nós somos complexos. Então, voltando para o nosso contexto de que o teu discípulo nunca vai ser maior que você, nesse contexto do confronto. Ele só vai até onde você for, porque ele vai querer ver até onde você foi. E, gente, os discípulos é tão incrível. Eu vejo os discípulos dos meus 12, que são as pessoas que eu mais convivo, as minhas 12 e os meus 12. Os discípulos falam iguais a eles. E igualzinho. Fica idêntico. Eu falo, nossa, parece que eu estou ouvindo a pastora Sandra falar. Nossa, a pastora Carol. Aí eu não falo para a pessoa, né? Mas eu fico lá me deliciando, falando, gente, que demais. Dá risada igual, mexe a mão igual, fala os mesmos termos. Da mesma forma que eles imitam a postura, eles vão imitar você. Minha líder faz isso. Né? Aí teu discípulo vai lá no discipulado, você está ali indignado ou indignada. Gente, é um absurdo, a igreja está passando dos limites. Né?
Nós temos que ser mais atentos às gerações. As pessoas estão querendo nos tragar. Olha o discipulado da pessoa. Atenção, gente, atenção. Nós somos os melhores. Estão com inveja de nós. Tá? Glória a Deus, a inveja. Deus queima, vamos orar pela inveja. Queima a inveja. Sai todo mundo impregnado dessa verdade. E aí você vai fazendo grupinhos dentro da igreja, impregnados das verdades pessoais de cada um, começando por nós, eu e o Fábio, depois por uma liderança, que tem que ter uma só verdade, de que nós não somos nada nem ninguém, e Jesus é tudo em nós. Amém? Que nós temos que perdoar sim, nós temos que nos humilhar sim, e não ter uma postura de arrogância, né? Postura de altivez. Como é difícil, às vezes, eu ministrar 2 pessoas, que eu estou ali tendo que ser um juiz. Você sabe disso quando você é líder. E você tem que ver as pessoas, às vezes, se atacando. E você vê as posturas de arrogância, as posturas... Né? E você fala, meu Deus, como é que eu vou resolver essa história? Né? Arrogância junto com a mentira, junto com a... Nessa hora dá vontade de falar, dá licença. Resolve aí, vai. Se vira aí. Lembra de onde a gente saiu? Quem que a gente era, hein? Vamos lembrar de onde a gente veio? A gente veio do nada, a gente não é nada. Ah, mas aí já é demais, então eu não vou aguentar. Mas é isso que Deus propõe. Eu estou falando comigo também. Não é fácil a relação. Mas a proposta de discipulado, nesses níveis todos, é para nos forjar seres humanos melhores. A proposta de discipulado é que vai preparar a igreja para ser aí fora no mundo, a igreja que vai fazer a diferença. Porque o mundo vai te atacar. Teoricamente, se aqui dentro da igreja nós vivêssemos todos sempre felizes, sem nenhum problema, principalmente de relacionamento, é igual criança que fica em casa na bolha. O menino da bolha. Aí sai para o mundo, lá em casa a criança fala, mãe, não precisa pedir, mamãe já adivinhou, estou aqui. Tá. Ó. Aí sai, vai para a escola, professora, fica quietinho. Quero a minha mãe. Deus precisa preparar a gente. Aqui dentro, nos relacionamentos, a gente não está na bolha. A gente está debaixo das asas do Altíssimo. Ele está permitindo, vai. Como é que você vai agir? Eu te dei poder. Eu te dei autoridade. Eu te dei amor. Olha o que eu fiz com a sua vida. Você vai fazer de que forma? Você vai refletir Jesus ou você vai expor os seus conceitos e valores, o seu ponto de vista? Né? Nós, como mestres, não precisamos, não podemos e não devemos só passar as informações. E a metodologia. Olha, a visão é assim. Você vai para o encontro, Deus vai falar com você. Aleluia, glória a Deus, você vai voltar. Aí você vai para a escola de líderes, aí você vai para a escola de líderes, você abre a célula. Eu vou te fazer aqui um gráfico. A célula, 12, você vai ter 12, você vai ter isso. Amém, vamos para o discipulado. Vem palavra, já vem pronta a palavra. Aí você prega a palavra, aí você ensina o discípulo, aí você faz como eu, ora como eu, ajoelha como eu, jejua como eu, todo mundo jejuando, todo mundo orando, todo mundo fazendo. A nossa liderança tem que ser prática. Sabe o que Jesus fez nessa época aqui? O capítulo começa com os fariseus perguntando, e aí, o senhor vai curar no sábado? E aí? Eles estavam querendo ver Jesus infringir princípios da letra. Porque, meu Deus, que heresia seria aquele homem simples, aquele marceneiro lá, carpinteiro, querer ensinar os fariseus. Porque toda a estrutura rabínica naquela época era uma estrutura de discipulado. Até hoje, você anda em Israel, vem o master discípulo, o master rabino com todos os seus discípulos. O que esse rabino ensina para esses discípulos? Decorou tudo? Sabe todas as escrituras? Ok. Eles vivem com a Bíblia na mão. Com a Bíblia não, com a Torá. Né? Sabem tudo. As provas devem ser assim. Livro tal, coisa tal. Muito bem, foi promovido, sabe tudo de cor. Porque nós sabemos que os rabinos são fariseus. Eles saem de lá, eles acendem o cigarro. Eles se prostituem. Eles têm uma vida dupla.
Claro, em tudo tem exceção. Por favor, eu não estou generalizando, mas a maioria é isso. Então, o discipulado naquela época, do mestre, do rabino, do mestre, do discípulo, era em cima do que aquela pessoa aparentava ser sempre impecável, né? Você vai lá orar no muro, eles estão todos dentro dessa verdade, desse engano. Você entra lá, imagina se eu entrasse com essa blusa rosa, brilhante. Elas só não fazem assim porque elas não acreditam em Jesus. Mas elas ficam assim, ó. Assim, ó. Aí a gente vai, né, sai de costas para o muro. Será que agora eu já posso virar? Tem toda uma conduta e a gente não vai escandalizar. Sai, aí, vou virar de costas mesmo que Jesus está lá no céu. Não, a gente vai, né, fazendo de costas e eles estão lá todos assim. Alô? Fala no telefone. Todas de celular. É assim. É a conduta do fariseu. E eu não fico olhando para isso julgando, eu fico com compaixão. Falando, Deus, a gente tem um compromisso com esse povo. De quanto fariseus nós estamos sendo no Evangelho? E Jesus vem ensinar tudo diferente. Ele vem falar, vem. O que você tem? Você não tem nada, né? Você é pescador? Vem cá. Eu vou te fazer pescador de homens. Vem. Vem com o que você tem. É isso aí que você tem? Vem. Você é um camponês? Ah, você está colhendo sementes? Ó, a colheita é grande. Os campos estão floridos. Vamos colher as vidas. Jesus vem propor um discipulado de ação, de atitude. Saindo da letra e partindo para as atitudes do discipulado. Ele chorou. Ele se mostrou frágil. Ele foi para a cruz. Os discípulos devem ter pensado, meu Deus, eu segui esse homem, eu quase morri. Ele era uma farsa. Ele morreu. Ele se chamava o Rei dos Reis. Ele dizia que ele era Deus, ele foi crucificado. Que líder é esse? Mas eles estavam preparados. Eles estavam estruturados. E veio a ressurreição. Porque o problema do líder não é ele aparentemente parecer que ele fracassou. Se o teu líder está fracassado, aparentemente diante do mundo, com dívidas, família destruída, sei lá. Calma, se ele é um homem reto, se o líder maior, se o mestre dele é Jesus, se ele tem seguido aquilo que Jesus propõe, você vai ver a vitória do teu líder. Principalmente se ele não for cego o suficiente para ver as suas falhas verdadeiras. E aí, a conclusão está lá nos 4 últimos versículos que o pastor César pregou hoje. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem semelhante é. Às vezes a gente lê essa passagem e pensa que o homem que constrói a casa na areia aqui, né, sem alicerces, é o ímpio. A gente fala lá. O homem que está no mundo está construindo a casa na areia. A gente pode ter essa visão. Amém, está mesmo na areia. Mas aqui Jesus está falando, sabe com quem? Com a igreja. Ele está falando com aqueles que chamam ele de Senhor, Senhor. Então, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, é a prática, é um coração perdoador, é livre de angústias, é a figura de Deus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Se você tiver que imaginar como Jesus é. Você acha que você hoje, como você tem agido, estado, ou eu, ele agiria dessa forma? Jesus é um manso cordeiro. Então, nessa passagem, ele fala
que nós temos que viver o que nós pregamos. Ainda que seja difícil, a gente tem que tentar. Perdoar, ser bonzinho, né? Ser bonzinho. Meu discípulo vai me xingar, vai me trair, vai tudo, e eu vou falar, amém, obrigada por essa traição, que delícia, glória a Deus, eu sou de Jesus. Não é isso, você vai fazer força. E a sua vingança não vai ser, você me aguarda, porque você vai colher o que você está plantando na minha vida. Não vai ser essa. Você vai buscar força em Deus para amar aquela vida. Puxa, mas que dificuldade. É a proposta do Evangelho. E sair da postura do Deus e passar a ser um discípulo que reproduz o que o mestre maior faz. Então, quem edifica uma casa, quem ouve as palavras de Deus, ouve. A quem muito é dado, muito será exigido. Ouve, porque a visão martela, a visão discipula, a visão traz a palavra, e não pratica. Exatamente igual a alguém que edifica uma casa sobre a terra. A casa vai crescer. Porque, a princípio, se você pode edificar até uma mansão sem alicerce. Se não começar muita gente pular lá dentro, você faz tudo mal feito. Um dia a casa vai cair. Vão vir as avalanches, vão vir os testes de Deus, vão vir as pressões. E você, quanto mais alta for a tua casa, maior vai ser a queda, porque não tem alicerce. As grandes provas do ser humano, principalmente do líder cristão, você pode ver. Tem muitos líderes que caem. Porque quando um coitadinho cai, está lá embaixo, tem a igrejinha com meia dúzia, alguém vai falar, caiu o pastor, lá do Embuzinho das Artes, com 3 discípulos, ninguém fala. Porque ele andou tão pouco, coitadinho, né? Fazendo uma caricatura. Mas aquele cara que subiu, e aí, né? Jesus vai dando poder. O Evangelho tem uma proposta de poder, porque você está representando o Mestre. Então, as pessoas vão começar a te olhar, te amar, pedir respostas, te primiciar na tua vida. Aí vão vindo, né? Por exemplo, hoje eu e o Fábio, quanto tempo a gente pregou o Evangelho com a conta do banco vermelha? Muito tempo. Isso abalava a fé? Diante do altar de Deus, nunca minha fé foi abalada por falta de dinheiro. Nunca. Eu falava, Deus, o Senhor vai prover. Eu sei em quem eu tenho crido. Esse é uma prova e nós estamos vivendo isso porque nós temos falhas. Eu falo isso diante de Deus. E aí, você vai perseverando, Deus vai te honrando, você vai sendo aprovado. Aí começa você viver e comer o melhor dessa terra. Aí você começa, gente, olha aqui quanta coisa boa estou vivendo e tal. Nesse estágio, você tem que, mais do que nunca, continuar vivendo o que você prega. Porque essa é a grande hora do homem se esquecer de onde ele veio. Ai, olha como eu sou bom. Eu estou aqui porque, afinal de contas, que voz que eu tenho. A minha voz, minha forma de agir, né, eu sou o máximo. Jesus até que me ajudou. Lá no primeiro amor, bem lá atrás, ele fez coisas. Depois eu logo reagi, porque eu sou um cristão fiel. E aí hoje eu sou... Ai, como eu sou bom, meu Deus. Obrigada a Deus, porque o Senhor me achou, né? O Senhor me escolheu mesmo, porque sem a minha figura, e aí a pessoa cai. Porque ela começa a achar que a esposa não está à minha altura, né? Começam as propostas, os canais de televisão, o dinheiro circulando, porque o que Deus mais quer é que a riqueza do mundo venha para a igreja. E aí começam as propostas. E aí, você tem um canal de televisão. Eu sou um político super importante. Vamos fazer um acordo aqui? Não é nada tão... Puxa, é pelo Evangelho, né? Pelo Evangelho? Tá bom, é pelo Evangelho. E começam as grandes corrupções. E o homem para de praticar. Para de viver o que ele prega. E aí a casa cai.
Porque a nossa estrutura, ela sempre... Nós nunca vamos construir um prédio de um tamanhinho e viver nele. Nós sempre vamos ser chamados por Deus para construir mais alto. E 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 a hora que você... Se lá em um desses alicerces, num tempo na tua caminhada, você vacilar com as suas estruturas, o que está lá em cima vai levar tudo lá para baixo, sabia? Até aquele que você plantou lá embaixo, pequenininho. Então, por que nós estamos aqui hoje? Pergunta para a pessoa que está do teu lado. Porque os primeiros 12 foram inabaláveis. Porque eles viveram o que eles pregavam. E as coisas que perduram, as coisas... Por que o exemplo de Jesus aqui no final desse capítulo 6, ele usa o exemplo de uma estrutura. O que é sólido, o que é forte, atravessa o tempo, atravessa a memória, atravessa a eternidade, é inabalável, não se esquece. Então já faz 2000 e poucos anos que o evangelho só cresce, só cresce, só cresce. Porque 12 homens seguiram o mestre e com certeza naquele momento eles foram exatamente aquilo que Deus propunha que eles fossem. Eu quero deixar só algumas perguntas. Que horas são? Amém. Só para a gente fechar. Fecha os seus olhos. Fecha a tua Bíblia. E você vai refletir dentro de você. Se você ama os teus inimigos. Se você tem feito bem para os que te odeiam. Se você ora pelos que te caluniam. Se você oferece a outra face. Se você dá a túnica quando tiram a tua capa. Se alguém leva o que é teu, você não liga. Não entra em demanda. Se você ama os que não te amam. Se você empresta para quem você sabe que nunca vai ter condição de te pagar. Eu quero profetizar que faça isso, porque Deus vai não só te honrar, como honrar aquele que para quem você está emprestando. E essa pessoa vai ser um instrumento dele para trazer até riquezas para a sua vida. Se você está sendo misericordioso com quem não é com você. Se você não tem julgado. Se você tem perdoado. Hoje é dia de você amar os que estão te agredindo. Que amor? É você dar lá um beijo nessa pessoa e dizer, eu te amo? É você imbuído do amor de Deus, da misericórdia de Deus por essa vida, por esse teu parente do mundo, esse parente ímpio que tem te atacado, e você olhar para essa pessoa com compaixão, olhando para ela como Deus olha, amando essa vida, desejando essa vida. Ali no versículo 42, não abra os teus olhos. No 41, a Bíblia diz assim: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Deus quer que primeiro, em todas as circunstâncias, cada um de nós possa olhar para si, porque quando você olha para si e remove aquilo que em você é essa trave,
esse incômodo, você vai ter condição de ter olhos bons e ajudar outra pessoa a também poder tirar da vida dela aquilo que está bloqueando a vida dela, amém? Então quero que você fique em pé. Pode ser essa música, criar uma voz bem bonita aqui, feminina, que a gente só vai louvar assim. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Não precisa louvar, e você vai louvar uma coisa fácil, só para a gente lembrar que o nosso negócio é com Ele. O nosso acordo, a nossa motivação é sempre com Ele. Isso aqui é só um tempo para a gente poder caminhar mais um pouco. Para a gente saber qual é a nossa fonte, quais são as nossas responsabilidades, qual é o nosso refrigério. Louve bem alto. Bem alto, com toda a tua força. A Ele. Estenda os teus braços. Se renda a Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Mais alto. Se ajoelhe se você reconhecer a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Não se canse de reconhecer que Ele é tudo em você. A Ele a